Então nós vamos entrar neste momento de oração. Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Muito bom estar de volta na casa do nosso Deus. Bom rever os irmãos. Bom rever a irmã Claudinéia. Seja muito bem-vindo, viu, minha irmã? Que Deus continue abençoando a irmã, os irmãos também. E nós hoje temos aqui a missão de, como sempre, com grande alegria no coração, de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então nós vamos orar, pedir a Ele que tudo nos direcione para que nós possamos fazer aquilo que seja da vontade do Senhor. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta noite, para juntos, Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela existência dessa congregação. Obrigado, Deus, por mais uma riquíssima oportunidade, o privilégio que temos de poder estar aqui esta noite para prestar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor e para ouvir a tua bendita palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que é um privilégio muito grande poder estar na tua casa, rever, Pai, os irmãos, estar junto com os irmãos e como igreja do Senhor neste local, glorificar o teu santo nome, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. A honra e a glória sejam sempre dadas ao Senhor, Pai. Deus, queremos colocar diante do Senhor este culto, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, Deus, seja pelo Senhor abençoado. O teu Santo Espírito, Deus, fala-nos através dos hinos, das orações e da tua bendita palavra, para que nós possamos cada vez mais, Deus, sentir quão bom e quão necessário e importante é estar na tua doce presença, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos irmãos que se encontram aqui presentes, cada família aqui representada, e da mesma forma eu peço ao Senhor pelos irmãos que estão em casa, os amigos que têm nos acompanhado, que lá esteja o Senhor também cuidando, abençoando e ajudando-os para que possam, Deus, sentir também lá nos seus lares a doce presença do Senhor, como nós sentimos aqui na tua casa, Pai. O Senhor é um Deus onisciente, é um Deus que está em todos os lugares, Pai. Também, Pai, neste momento, tantas outras igrejas se reúnem para prestar culto de louvor e adoração ao Senhor, e nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe também essas igrejas, para que elas venham também, Pai, falar da tua verdade, para que vidas sejam transformadas pelo poder do teu Evangelho. É a oração que nós fazemos, Deus, agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Eu tinha colocado um texto aqui para nós iniciarmos lendo, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar ele ali para a tela. Não vai ter jeito não. Abre aí, meus irmãos, Salmos 24. Nós vamos ler os versículos 1 a 2 e depois de 7 a 10. Salmos 24, nós leremos os versículos 1 e 2 e depois de 7 a 10. Agora funcionou. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Como eu disse hoje de manhã, o computador nosso aí está precisando de juntar tudo e jogar no lixo. Vamos então ler juntos, meus irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos? O Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória, Ele é o único que nós devemos prostrar diante da tua grandeza, da tua onisciência e prestar cultos a esse Deus maravilhoso, este Rei da Glória que tanto tem cuidado de nós. Vamos cantar hinos ao nosso Deus, meus amados irmãos. Eu vou convidar os nossos irmãos Ruth e Jonas, que irá nos conduzir nos hinos, para que possamos louvar o nome do Senhor através desses hinos. Produção. 489. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me vai dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele de escutar, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, mas eu sei que o bem-vindo dele de escutar, só isso será céu pra mim. 509. Dali da terra, quando já não veio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver.
glória de esplendor, hei de haver-vos encontrar, meus irmãos em Cristo lá em viver. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite o pranto nunca chegará. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os finais dos cravos hei de contemplar. Dá pra te cantar 171? 171. É. Ah, conhecido. 171. Meu Deus. Não vai melhor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias no porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Revela-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, penetração, amém, o pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém, né, meus irmãos? Como é bom a gente ver hinos maravilhosos, sacros, cantados, ainda mais com um instrumento, melhora mais ainda, né? Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Botelho.
nessa missão aí da música, que tanto tem nos ajudado, também os nossos irmãos Jonas e Ruth. Logo nós teremos o nosso de volta aí, né, irmão? Se Deus quiser, Deus está provendo, em nome de Jesus. Falando nisso, é a primeira vez no violão aqui, né? Mas, para os irmãos que ainda não sabem, nós adquirimos esse violão e, graças ao bom Deus, ele está sendo usado para a glória do Senhor. Uma boa noite, pastor Celso, minha tia Nilda, estão aí conosco também nessa noite. Que Deus continue os abençoando. Esse hino final que nós cantamos, meus irmãos, está sendo o nosso hino aqui de, como eu vou dizer, de base aí da nossa congregação, onde nós cantamos aqui para que Deus aviva, nos renova, nos desperta-nos para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então isso temos sempre cantado aqui domingo à noite, às vezes um domingo ou outro nós passamos, mas que nós possamos sempre lembrar deste hino, para que Deus, que é um hino, é uma oração, né, meus irmãos? Desperta-nos, aviva-nos e renova-nos. Que nós possamos cada vez mais buscar isso do nosso Deus. Nós vamos fazer agora um momento aqui de uma oração, meus irmãos, do momento missionário. A gente precisa lembrar de orar pelos nossos missionários, e como os irmãos lembram bem, nós estamos em campanha de missões mundiais. Nós estamos orando mais especificamente pelos nossos irmãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, levando a palavra do Senhor. E não estou conseguindo mudar aqui, irmãos, é porque o computador está ruim mesmo, não tem jeito não. Vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe, pedir ao Senhor que ajude, para que os missionários continuem fazendo aquilo que o Senhor chamou a fazer. Nós sempre devemos lembrar, né? Nós falamos aqui bastante, de orarmos pelos missionários, porque eles têm uma missão bem árdua, principalmente, né, meus irmãos, os missionários mundiais, que tem alguns países ainda que não aceitam o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vimos aí um vídeo, uns domingos atrás, aí, falando sobre isso. Então eles carecem muito das nossas orações, carecem também muito das nossas contribuições, irmãos. Sempre que pudermos, vamos contribuir para a obra missionária. Isso Deus abençoa com certeza. E lembrando sempre, não é o valor que nós colocamos, pode ser o mínimo possível, mas aquele valor dado de coração, Deus transforma ele em coisa extraordinária. Então nós precisamos continuar fazendo isso, e graças ao bom Deus nós temos sido uma igreja missionária e temos contribuído para a obra do Senhor. E lembrando, né, irmãos, a gente sempre fala aqui que quando uma pessoa se converte lá na África, um missionário está lá, nós temos participação daquela conversão, porque nós contribuímos, nós oramos, nós falamos de missões. Então nós temos também parte, e Deus com certeza se agrada disso. Então eu vou pedir ao nosso irmão Ailton, meu irmão, que ore pela vida dos missionários, pela vida dos missionários espalhados aí pela face deste mundo, e nós, como missionários aqui neste tempo também. Soberano Deus e Deus Pai, queremos te agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, Deus, de estarmos aqui esta noite, Deus, para prestarmos o culto do Senhor. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações, das nossas imperfeições, mas que nós queremos nesta noite, Deus, que olhamos de reverência para o Santo Nome, Pai, que possamos, ó Deus, prestar um culto, ó Deus, de qualidade para o Senhor. Deus de misericórdia, Pai soberano, nós queremos, ó Deus, que a tua igreja, Pai, continue sendo, ó Deus, uma igreja missionária a serviço das pessoas, ó Pai. Amém. Principalmente, ó Deus, daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nossa. Pai querido, por isso nós te agradecemos, porque esta igreja, Pai, apesar de pequena, mas ela tem uma grande representatividade, ó Deus, enquanto uma igreja missionária. Amém. Nós, ó Deus, contribuímos com as nossas orações, com as nossas contribuições financeiras, nós contribuímos, ó Deus, na proclamação da tua palavra também nessa cidade, Deus, demonstrando, ó Deus, que a tua igreja é uma igreja missionária. Amém. Continue abençoando essa congregação, ó Pai, que ela não desista, Deus, do sonho, ó Deus, de permanecer nesta missão a qual o Senhor nos chamou. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos agora de maneira específica,
para os missionários estaduais, nacionais e mundiais. Pai querido, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, onde quer que esteja, Deus, um missionário falando do teu Evangelho, Deus, alavancando e fincando estacas, Deus, marcando território, Deus, com a tua palavra. Pai de misericórdia, que ali esteja o Espírito Santo do Senhor confortando, dando sustento, ó Pai, dando amparo, dando consolo, porque muitas vezes, ó Pai, são missionários que deixaram famílias, deixaram sua pátria, Deus, e por isso muitas vezes passam por momentos de dificuldade, de desafios, ó Deus. Mas o teu Espírito Santo, ó Deus, é que conforta, o Espírito Santo, ó Deus, que faz a tua obra caminhar. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, Pai de misericórdia, ajuda-nos, ó Pai, a nunca esquecermos, ó Deus, que uma igreja deve caminhar, ó Deus, em missão. Amém. Essa é a principal função de uma igreja aqui na face da terra, ser missionário, estar a serviço das pessoas, ó Pai, principalmente daquelas pessoas que estão com dificuldade, daquelas pessoas que estão desocupadas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos sairmos dessas quatro paredes, ó Pai, e ir em busca, Deus, das pessoas que ainda precisam conhecer o Evangelho. Amém. De maneira também igual, ó Deus, nós pedimos para os missionários, para que eles possam, Deus, ter as portas abertas para levar a palavra de salvação para cada vida, assim como o Senhor pode. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós pedimos e nós te agradecemos por isso. Amém. Amém. Nós vamos agora também, meus irmãos, em momento de adoração ao nosso Deus, devolver os dízimos, aquelas ofertas que Deus tem colocado em nossos corações, dízimo do Senhor, aquilo que Ele deixa passar em nossas mãos, porque como nós falamos hoje de manhã, né, meus irmãos, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele, e Ele permite que passe em nossas mãos, até mesmo para provar a nossa fidelidade. Então vamos fazer isso com alegria no coração. Momento também, como sempre lembramos aqui, de ofertar também a nossa vida, os nossos afazeres, a nossa comunhão, enfim, ofertar ao Senhor. Tem como acelerar bem levinho, baixinho para o momento? Então nós vamos fazer, meus irmãos, o irmão do texto vai tocar ali, e logo após, assim que terminar, eu vou pedir a irmã Tânia, tá, minha irmã? Que ore agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelos recursos que têm chegado a essa casa, também pela cesta do amor que tem feito que nós abençoemos através do Senhor vidas aqui nessa cidade. Então que a irmã possa estar orando por isso.
por tudo, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem abençoado este lugar, Senhor. Muitas coisas precisam ser feitas, Pai, e nós sabemos que no tempo certo isso vai acontecer. Então, ó Deus, também eu quero te pedir que o Senhor, Pai, seja conosco aqui, nos ajuda, Pai, a levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, para aquelas pessoas que estejam precisando, Senhor. Pai, nos direcione, nos dê sabedoria, ajuda-nos a cada dia, Senhor, para que o Teu nome, Deus, seja ligado, para que a Tua Palavra, Deus, seja levada para os campos dessa cidade, Senhor. Leva-nos até aqueles, ó Deus, que estejam, Pai, com sede e com fome, Pai, de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que estão em casa também, Senhor, que não puderam vir. Aqueles, ó Deus, que ainda têm pouco dinheiro, Deus, tira o coração deles, Pai, e que, ó Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos guarda todo momento, Senhor. Nenhum mal vai nos acontecer. Então, ó Deus, tira o coração dessas pessoas, Pai, que se sair de casa, se vir para a igreja, pode estar pegando vírus, pode estar sendo contaminado, Senhor. Ó Deus, a gente sabe, Pai, que isso pode ser até uma armadilha do inimigo, Deus, para impedir essas pessoas de estarem vindo para a igreja. Então, Senhor, cuida de cada um deles. Ajuda-nos, fortalecendo a nossa fé todos os dias. Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa o pregador dessa noite. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, usar o meio para falar o nosso coração. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo. E a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agora também mais um momento de oração, irmãos, oração que nós fazemos sempre, intercedendo a Deus por vidas e agradecimentos também que nós temos feito. Quero colocar aqui diante do Senhor, meus irmãos, mais uma vez a vida do nosso irmão Agildo. Ele me passou uma mensagem hoje, disse que ainda não está muito bem, ele que passou bem durante a semana, mas aí eu acho que teve uma reunião lá, parou um ar-condicionado lá, igual vocês, né? E acabou ficando gripado. Então ele pediu que nós estivéssemos orando por ele. Vamos continuar orando também pela nossa irmã Cecília. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Marcos também. Vamos lembrar da nossa irmã Cida lá do Manejo, que também precisa muito das nossas orações. Agradecer a Deus. O irmão João está aqui conosco. Deus continue abençoando o nosso irmão. Vamos também colocar diante do Senhor essa pandemia, como sempre nós temos colocado, né, meus irmãos, para que Deus elimine da face da nossa terra esse vírus, esse mal que tanto tem mexido conosco. Vamos lembrar os profissionais de saúde, que tanto carecem também das nossas orações, dos hospitais, das pessoas que têm a responsabilidade dessa vacina, seja os que estão fazendo, seja os que estão transportando, aqueles que estão aplicando também, né? Temos visto aí algumas situações que pessoas recebendo vento no seu corpo. Nós precisamos orar por isso, né, meus irmãos? A gente reclama tanto da corrupção do nosso governo, mas se nós olharmos como um todo, o nosso país também precisa muito da misericórdia do Senhor. E eu quero agradecer também mais uma vez a presença da nossa irmã Claudinéia. Muito bom tê-la novamente aqui conosco, viu, minha irmã? Que Deus continue abençoando a irmã. E muito bom tê-la aqui na casa do Senhor. Vamos orar também, meus irmãos, lembrando sempre da nossa cidade, das famílias de Lima Duarte, que o Senhor Jesus venha encontrar guarida no coração dos Lima Duartinos e também dos nossos governantes que carecem muito. Vamos orar também agradecendo a Deus lá pela falta de água, né, meus irmãos? Tivemos aí uma semana com a falta de água, para todo mundo sem água, até para beber. E graças ao bom Deus foi resolvido, mas que eles possam rever essa situação para que não volte a acontecer, porque tem sido uma sequência bem grande a falta de água aqui em Lima Duarte e precisamos orar por isso. Se não tiverem algum pedido, algum agradecimento, eu peço aos irmãos que falem ou coloquem de pé, enfim, os irmãos fiquem à vontade para expressar os seus pedidos e os seus agradecimentos. José Moreira, Alexandre, a nossa irmã
Selma, esposa do pastor Gerson, e a nossa irmã Rosa lá em Nova York. Amém. A Renata, Aparecida, Monique, Henrique, pessoas com tratamento de câncer. Amém. Amém. Mais, irmãos? Você na sua casa também, coloque diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Deus vai contemplar com certeza. Se você quiser deixar aí também nos comentários, depois nós estaremos orando também por isso. E Deus, Ele é onisciente, e Ele, com certeza, o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí na sua casa também, abençoando a sua vida. Irmã Dani. Ora pelos idosos, pelas crianças. Amém. Deus possa estar abençoando as crianças, Deus possa estar guardando, de tanta maldade, né, ruim, acontecendo. Deus possa estar guardando essas coisas. Amém. Então vamos orar. Dia dos jovens, né? Hoje mais uma semana lá na colônia, né? Deus abençoe que os jovens que ouviram da palavra, possam se voltar no papel, né? Deus abençoe a família, abençoe eles lá. Amém. Então vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai, nós apresentamos todos esses pedidos diante do Senhor, também aqueles que ficaram lá nos nossos corações. Pai, o Senhor bem conhece. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar atendendo-os conforme a tua soberania, Pai. Também, Pai, somos gratos ao Senhor por tantas e grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Deus. Pedimos, Pai, por pessoas que estão em tratamento, diversas doenças, Deus, que o Senhor bem conhece, pois o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Nós pedimos ao Senhor com misericórdia por essas vidas, Pai, que eles continuem, Deus, olhando para Jesus, entendendo que sim, precisam de remédios, de médicos, de hospital, mas principalmente, Deus, eles precisam do Senhor Jesus, Pai. Deus, nós pedimos também ao Senhor pelo fim dessa pandemia, Pai, tenha de misericórdia de nós, Senhor. Faça, Pai, com que esse vírus seja exterminado da face da nossa terra, Deus. Que nós possamos, Pai, voltar às nossas rotinas melhores do que nós éramos, Deus. Aquelas pessoas que direta ou indiretamente têm sido afetadas pelo vírus, por essa pandemia, seja do lado financeiro, do lado emocional, Deus, do lado espiritual. Pai, nós sabemos que há muitas pessoas em dificuldade, Deus, e peço ao Senhor por essas vidas, como sempre oramos também pelos profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, Deus, pelos recursos que precisam chegar nos hospitais. Deus, nós clamamos ao Senhor por tudo isso e pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. E também, Deus, como foi falado aqui, pelas famílias, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelos idosos, Pai, nós colocamos todos nas Tuas mãos, lembramos das pessoas em situação de rua, lembramos dos presidiários também que carecem das misericórdias do Senhor, Santo Deus. Pai, nós clamamos a Ti porque nós só temos ao Senhor a quem recorrer e sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Pai. E pedimos, Deus, que o Senhor, na Tua infinita misericórdia e bondade, possa nos atender conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos, né, meus irmãos, ouvir a bendita palavra do Senhor. Hoje o nosso pastor Celso estará trazendo-nos a palavra do Senhor para o nosso coração. Tenho certeza absoluta que será bênção para todos nós. Então, que Deus abençoe o pastor nessa nova missão de nos falar nessa noite. Eu vou ficar te devendo ali coisa que estava no computador hoje falhou, mas Deus está no controle.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite aos irmãos. E sempre a alegria de revê-los, que seja por tempo tão pequeno, tão pouco, mas é muito agradável estar com os irmãos. E como sempre, sou portador do sincero abraço e recomendações dos irmãos lá em Volta Redonda, aqueles que oram por vocês e com certeza estão sempre lembrando dessa congregação e da família pastoral. E hoje eu trouxe da parte de Deus uma mensagem que está lá nos Salmos 47. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste texto sagrado, aonde Deus tem ali a nos falar. Salmos 47. Obrigado. Eu queria convidar os irmãos para cantar um hino atual, muito atual mesmo, dos batistas. E os irmãos, se conhecerem, eu vou ensinar os irmãos aqui, tá certo? Eu estou brincando, nós todos conhecemos esse hino, né, pastor Silvio? Mas eu me sinto muito bem cantando esse hino, irmão Lutério, nos momentos que antecede, em que o povo de Deus se prepara para ouvir a voz de Deus. Em tuas mãos, Senhor, em tuas mãos. Não é assim? Pode nos ajudar? Não sei se você tem ele solado aí na... Então não, mas eu tenho certeza que eu... Vamos lá. Em tuas mãos, Senhor, comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Senhor, atende a oração cantada do teu povo. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Nós sabemos de nossas limitações para entendê-la, nossas limitações para transmiti-la. E eu quero colocar nossas vidas em tuas mãos e pedir que nos use segundo teus propósitos. Mas fala-nos, Deus, ao coração, em nome de Jesus. Amém. Salmos 47. Assim nos diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos dizer junto o verso 9, meus irmãos. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Os irmãos, por favor, assentem-se. Eu quero falar, esse texto, ele inclusive é o título de algumas versões. Deus, o Rei da Terra.
nós vamos pensar nesse grande Rei de toda a terra. Observaram os irmãos que o salmista usou uma linguagem dos protocolos que os hebreus tinham quando eles exaltavam os seus reis vitoriosos. Então eles elevavam aqueles homens e batiam palmas e os aplaudiam e os elevavam para os lugares altos, onde eles deveriam ser aclamados pelas pessoas, como diz o versículo 5 que nós acabamos de ler. Mas evidentemente, irmãos, essa linguagem, esse protocolo de levar, de exaltar os reis dos judeus, o salmista também utilizou para descrever esse rei, o grande rei de toda a terra. Então eu convido aos irmãos para que nós possamos voltar toda a nossa mente para o lado messiânico desse salmo. Inclusive até tem pessoas, alguém que na sua interpretação diz que está vendo, isso aqui é um texto da Bíblia que está dizendo que nós devemos bater palmas e danças dentro da igreja. Não é nesse sentido que o texto diz, irmãos. É um protocolo dos hebraicos de idade. Mas tudo bem, nós exaltamos o nosso Deus, com certeza. Só quero esse parênteses, que isso não é nenhuma justificativa para as palmas, nada contra, mas eu pessoalmente não tenho esse costume nos cultos que eu presto ao meu Deus. Mas muito bem, meus irmãos, vamos voltar a nossa mente para o lado messiânico do texto, dizendo que ele é o grande rei de toda a terra. E nós, como justificados por esse grande rei de toda a terra, pela nossa fé nele, em Cristo Jesus, nós somos, evidentemente, então, seus discípulos, seus súditos. Foi ele exatamente que nos separou, que nos trouxe para o seu reinado pela nossa fé em Cristo Jesus. E como súditos, como servos desse rei, eu quero destacar aqui, à luz desse texto e de outros que nós vamos utilizar, a nossa real missão neste mundo. Por que essa palavra me veio, irmãos? É porque se nós não renovarmos a cada dia nossas vidas, na nossa atenção, na nossa volta para a nossa missão real como súditos, como servos do rei, do grande rei de toda a terra, nós acabamos sendo subtraídos, envolvidos por outras coisas, e muitas vezes nós observamos que estamos ligeiramente fora da nossa missão. Então a palavra vem como um ânimo para todos nós, para que se desperte cada vez mais em nós a nossa real envolvimento de sermos servos deste grande e todo-poderoso Rei de toda a terra. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Pensando na missão, irmãos, quando nós fomos chamados pela graça de Deus, e obedecemos e chegamos a Deus pela mediação de Cristo Jesus, nós fomos salvos para uma missão, nós fomos preparados para uma missão e enviados para a missão. Porque a Bíblia diz que a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos batizamos em o nome de Jesus, nós recebemos então o dom do Espírito Santo de Deus. E esse dom do Espírito Santo de Deus traz para o novo convertido, o novo filho de Deus, as virtudes do próprio Deus, as qualificações, as especificações de trabalho que Deus tem para cada um dos seus chamados. Então, queridos irmãos,
diante desse mundo, de um mundo onde os homens são constituídos reis em todos os setores, e nós caminhamos no meio dessa monarquia universal, nós temos um rei diferenciado, que não é um rei exclusivo de um lugar, de uma cidade, de um país, mas ele é o rei de todo o universo. Então a nossa missão, o nosso trabalho, nós somos preparados para trabalhar em todo o universo. Por isso, pastor Silvio, a congregação, a igreja Monte Moriá, estamos trabalhando na campanha de missões mundiais, porque lá também é a nossa missão. Mas, meus irmãos, nós vivemos um momento em que devemos voltar exclusivamente para a nossa missão. Por que exclusivamente para a nossa missão? Nós estamos vivendo também uma pandemia de informações e de pessoas que cada vez mais se elevam como reis. Nós temos aí pessoas sentindo como reis absolutos de toda a terra, aonde ele tem, por exemplo, o direito de prender um servo de um outro rei. E aquele outro rei, cujo servo foi preso, ele não vai defender o seu servo que foi preso, porque ele também fica com medo de ser preso. E assim os reis vão se submetendo uns aos outros. E nós estamos nesse meio, irmãos. Nós estamos vivendo essa pandemia. Queira ou não queira, isso distrai muito das nossas atenções. Isso às vezes até nos abala emocionalmente. Segundo os nossos critérios, a nossa opinião formada, às vezes nós ficamos meio irritados com essas coisas. E aí que nós devemos ter o cuidado de lembrar que nós não somos servos desses reis. Nós somos servos, soldados do grande rei de toda a terra, que reina absoluto sobre todos esses demais reis que se promovem. Nós vemos aí o verso número 9 que nós lemos, que a esse Deus pertence todos os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Ele se exaltou, porque ele esteve entre nós, passou pelo mundo como homem, venceu todas as lutas, todos os reis da terra que o atacaram. Ele os venceu sem guerra, ele os venceu pela graça, pelo amor. E ao final do seu ministério, Deus o exaltou grandemente, levando não aos montes para ser aclamado, mas para o céu, de onde ele reina absoluto sobre todos nós. Então, amados irmãos, o nosso posicionamento precisa ser definido sobre as questões dos governos, dos reis da terra, das autoridades, dos sinais da volta de Jesus. Olha como tem muitas igrejas tão somente compenetrada na volta de Jesus. Estão certos, os sinais são evidentes? São, mas nós não sabemos se vai ser agora. Isso pode trazer, apesar de ser meio estranho, mas olha, irmãos, pode trazer uma certa acomodação. Jesus está voltando mesmo. Então vamos acalmar, vamos acomodar, porque não precisa mais fazer nada. Isso pode nos acomodar na nossa missão. O próprio medo, os pavores que o rei Mídia, a Mídia é um rei poderoso, não do Brasil, do universo, quer dizer, terreno eu digo. Ela está conduzindo o povo para onde quer.
Nós somos testemunhas disso. E se nós começarmos a formar opiniões baseados numa mídia comprometida, não com a verdade, mas com seus próprios interesses, nós podemos ser desviados da nossa missão. Nós somos súditos do Deus grande, Rei de toda a terra. Então, a Ele nós devemos estar atentos. Certa feita, meus irmãos, aliás, um fato muito marcante para a humanidade, quando Jesus estava já em estado ressurreto, em contato com os seus discípulos, aos quais ele apareceu, aquelas pessoas até então não entendendo profundamente o seu chamado, a missão que doravante eles tinham, quando Jesus se apresentou, eles se mostraram preocupados de quando Jesus estaria promovendo a restauração de Israel, ou de quando seria o fim de todas as coisas. E Jesus deu-lhes uma instrução que hoje é perfeitamente necessária para nós, que vivemos sobre essa saraivada de reis influenciadores negativamente. Então Jesus deu uma instrução lá muito aplicável para este momento, e eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos abrir a Bíblia em Atos, deixa o 47 marcado também, salvos. No primeiro capítulo de Atos, Atos capítulo 1, vamos ver os versículos 7 e 8, meus irmãos. Atos capítulo 1, a partir do versículo 7. Aqui os irmãos abriram, eu vou ler o versículo 6 também. Amém, meus irmãos? Chegamos? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade. Não nos pertence, irmãos, saber coisas que Deus já tem definido para toda a humanidade. Se esse é o tempo da volta de Jesus, já está definido. Não vai mudar. Ele vai chegar a qualquer momento, a qualquer lampejo de velocidade da luz. Nós sabemos isso. Mas isso não nos deve acomodar. Vamos em frente. Jesus ainda não voltou. Então nós temos a missão, uma missão em andamento, em perfeito andamento. Esse é o tempo em que realmente essa praga vai eliminar toda a humanidade. Pode ser, pode não ser. Esse é o tempo em que essa praga há de fazer com que a igreja se cale, que a igreja se recolha, que nós vamos para as nossas cavernas e já pedindo a Deus pela morte, para que nós não temos mais como viver, Senhor, como fez o profeta Elias. E o que Deus fez com ele? Nada disso, Elias. Eu trouxe comida para você, eu trouxe alimento, trouxe água. Alimente-se, levante-se e vá para a obra. Isso é conosco, irmãos. Enquanto não nos prenderem,
enquanto não nos obrigarem sobre leis que devam ser respeitadas, nós precisamos estar cumprindo a nossa missão. Missão para a qual nós fomos salvos, preparados e enviados. Então, a primeira orientação aqui de nós como súditos do grande rei de toda a terra é nos voltarmos exclusivamente para a missão, meus irmãos. Não deixe que as influências negativas de homens verdadeiramente, me perdoe a ausência deles aqui, que não têm compromisso com a verdade e que estão aí perturbando a humanidade como uma enxurrada de coisas desprovidas de verdade e muitas vezes criminosas, se assim nós podemos dizer. Então, se isso tem prejudicado o seu coração, irmão querido, feche as portas do seu coração para essas coisas. Determinadas televisões e jornais que andam aí pregando discórdia, rancor, provocando as pessoas brigarem entre si, não dê ouvidos a isso. Analise. É útil essa informação que eu estou recebendo? Coloque isso na balança. E você vai concluir que não é útil. E que ela pode estar entristecendo o teu coração. Que ela pode estar te desanimando. Que não tem mais jeito mesmo. Então, exclusivamente, fique na missão para a qual Deus te chamou. Essa é a missão de Jesus. Não importa vocês saberem o que doravante vai acontecer, isso pertence ao Pai. A missão de vocês é falar do Rei de toda a terra. Por isso você vê no versículo 8, desse mesmo capítulo de Atos, a contrapalavra de Jesus, a complementação da palavra de Jesus, dizendo assim, vocês calem a boca, fiquem quietinhos, voltem para Jerusalém, que lá vocês terão a resposta que eu não dou aqui para vocês, dizendo. O verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não percam tempo se eu vou restaurar o reinado de Israel agora, se vai ser o final dos tempos, vocês receberão poder. Eles ainda iam receberam, como todos nós já o recebemos no ato da nossa conversão, no ato da nosso mergulho em nome de Cristo Jesus, onde quando nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. Então, igreja querida, vamos todos nos voltarmos exclusivamente para a nossa missão. A missão de súditos do grande rei de toda a terra. Salmo 47, irmão querido, se você quiser compartilhar, Salmos 47. A segunda orientação que nós temos, irmãos, do nosso grande rei de toda a terra, além de nos voltarmos exclusivamente para a nossa missão, ele é um rei que ordena os seus súditos, que prepara e que dá ordens para que nós cumpramos. Então, as ordens de Jesus, nós todos nos lembramos bastante, com facilidade, naquele mesmo atmosfera de Atos, lá agora descrito por Mateus, no capítulo 28, não precisa abrir. Quando Jesus também está ressurreto, que apareceu aos seus discípulos, e disse para eles o quê? Ide por todo o mundo, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E qual foi a promessa do nosso grande rei para esses que está indo, irmãos?
E eis que eu estarei convosco quanto tempo? Todos os dias até a consumação dos séculos. O verbo sim é imperativo, é ordenativo. Ide. Ele não está sugerindo, se vocês puderem ir, por favor, vão. Não, como súditos, servos do grande rei de toda a terra, nós somos ordenados pelo nosso rei a ir e fazer a evangelização dos povos, a levar os homens a Cristo Jesus, para que eles então recebam, como você e eu recebemos, a capacitação para sermos servos do grande rei de toda a terra. A igreja primitiva, irmãos, que nós estamos aqui em Atos, olhando alguns acontecimentos dela, ela começou a ser perseguida e começou a ter muitas dificuldades de proclamar a palavra do Senhor, porque os reis da terra daquele tempo começaram a pressionar os servos do rei Todo-Poderoso, porque via que aqueles homens manifestavam um poder infinitamente superior aos reis daquele tempo. E eles começaram a se preocupar com o exército do grande rei de toda a terra. Então começaram a chegar à via de fatos. Começaram as agressões, as perseguições, as prisões, da tentativa de calar o povo de Deus. E também o Senhor orientou aquela igreja, para que aquela igreja obedecesse à ordem do rei de toda a terra, e não dos reis da terra. Nós estamos em Atos, aí, você está aberto em Atos? Atos capítulo 4, irmão. Você chegou agora? Atos capítulo 4. O contexto deste fato, os irmãos sabem, que já sem Jesus, que estava nos céus, Pedro e João caminhou para o momento de culto, de orações, naquele momento, lá às 3 horas da tarde do templo, e lá encontraram uma pessoa portadora de necessidades especiais desde a sua nascença, que ele não andava. E aquele homem esmolava-se à porta do templo. E Pedro diz para ele que ele tinha algo diferente para ele. Todos nós sabemos que Pedro mandou que ele se levantasse, e ele foi curado e ele andou imediatamente. Isto perturbou aquelas autoridades. E elas então trouxeram aqueles pregadores, aqueles servos do rei de toda a terra, para serem questionados no tribunal maior dos judeus, o Sinédrio. E tentaram de toda forma ameaçar aquelas pessoas para que eles se calassem. Mas havia uma ordem de Deus, do rei da terra, para que eles não se calassem. E o que foi que aconteceu? Aqueles não se calaram. E eles obedeceram à ordem do rei de toda a terra. Então, no capítulo 4, vamos ler apenas os versículos número 18 e 20. 18 a 20. Chegamos aí, meus irmãos. Chamando-os, ou seja, as autoridades do Sinédrio, chamando-os, Pedro, João, os apóstolos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E completou Pedro: pois nós não podemos deixar de falar
das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a posição da igreja de Jesus, irmãos. Dos servos do rei grande, o grande rei de toda a terra. Não tenhamos dúvidas. Existe hoje milhares e milhares de sinédrios no mundo, no nosso país, nessa cidade, com a mesma proposta de dizer para vocês: não falem mais desse nome de Jesus. Qual é a nossa posição? Como podemos deixar de falar de algo que temos visto? E o verso 19, é isso mesmo que está escrito aí, irmãos? Aquilo que vimos e ouvimos. Tudo que você tem visto da obra de Deus na sua vida pessoal, tudo que você tem ouvido da parte da palavra de Deus para o seu coração, coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que têm transformado as nossas vidas, que têm nos levado à fé do Deus Todo-Poderoso, que tem efetuado curas e salvação para você, para mim, para o mundo. Tudo isso nós temos visto e ouvido. E por que é que nós vamos calar? A nossa resposta para o mundo, irmãos, para a mídia, que quer literalmente desmoralizar a igreja de Cristo, calar a igreja de Cristo, é exatamente essa. Julguem vocês diante de Deus. É justo que nós obedeçamos a vocês ou a Deus? Evidentemente, não estou dizendo aqui que nós vamos deixar de respeitar as leis institucionais do nosso país. Não é isso. Mas as falsas leis, ou as ameaças, essas não. Nós não podemos deixar de obedecer ao nosso Deus. Então, a segunda orientação sobre o grande rei de toda a terra para os seus servos é essa: obedeçam a ordem do seu rei de toda a terra. E eu concluo fundamentando com duas coisas: as razões que nós temos para decidirmos nisso, ou seja, para nos voltar exclusivamente para a nossa obra como servos de Deus e para obedecermos a ordem do nosso Deus. Os fundamentos que nós temos para crer nisso. Primeiro, irmãos, vocês veem alguma possibilidade de que os problemas mundiais sejam resolvidos pelos reis da terra? Eu não vejo. Porque os reis da terra, lamentavelmente, estão envolvidos primeiro nos seus interesses pessoais. Se sobrar alguma coisa, faz alguma coisa para o povo. O Brasil poderia estar com essa dívida tão grande porque ajudou tantas pessoas e precisa ajudar mais. Por exemplo, se esses homens que se endeusam, como o nosso judiciário, como o nosso legislativo, fizesse um pacto lá e diminuísse 20% dos seus rendimentos para emprestar para a nação, ajudar os povos, vocês têm ideia de quanto seria isso? Certamente é maior do que a dívida que o Brasil está sobre ele para ajudar os necessitados. Existe algum movimento disso, irmãos? Não. Vai existir? Não. A reforma da Previdência
Eu não estou falando de política não, tá, irmãos? Vocês são atualizados, sabem disso. Quando ela apontou para tirar algo desses reis, eles modificaram o projeto. E aplicou só as modificações em cima do povo, do aposentado, do assalariado, do funcionário da ação, do homem do campo. Então é isso. Temos nós alguma esperança de que os reis da terra resolverão os problemas do mundo? Nós não temos. Nós sabemos disso. Agora, temos nós esperança de que o grande rei de toda a terra pode resolver os problemas da terra? Amém. Nós temos. Então por que paramos? Por que paramos? Porque quanto mais nós fizermos esse rei de toda a terra conhecida de todo o mundo, maiores possibilidades terão de tirar as pessoas do seu mundo de trevas, de crimes, de interesses unicamente pessoais e de tornarem-se servos de Deus. Aquele que ama o seu próximo, pelo menos esse é o mandamento que nós temos de Deus. Aquele que se preocupa não só consigo, mas principalmente com os seus necessitados próximos. Aquele que tem temor a Deus, que sabe que não pode mentir, porque é um servo de um Deus que não mente. Então nós somos servos desse Deus. Então renova a seguir, fortalece-se os fundamentos que nós temos para continuar na nossa obra. Para os irmãos continuar garimpando Lima Duarte para Cristo, dizendo para as pessoas: há esperança em Cristo Jesus. Há esperança. Nós não somos meros participantes de uma igreja, nós somos participantes do reino de Deus, nós somos a igreja militante, nós somos a igreja que já está escrito e fechado no livro das promessas, no livro de Deus, a Bíblia, que nós participaremos da vitória final de Cristo Jesus. Nós pregamos isso hoje pela manhã em nossa igreja. A vitória final dos perseverantes. Nós somos, como diz a Bíblia, mais que vitoriosos, mais que vencedores. E a nossa missão é trazer pessoas para participar dessa vitória. Eu quero, lá no Salmos 47, versículo número 9, diz que nós somos embaixadores. Olhando esse Salmo 47 para o lado messiânico, diz aí: os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão. Nós não somos príncipes, não. Mas nós somos o povo de Abraão. O povo do Deus de Abraão. Porque Abraão abençoou todas as famílias, e essas bênçãos que Abraão trouxe através de Jesus, chegou à sua família, à minha família. Então o povo se reúne, diz aí, o povo de Deus de Abraão, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem o quê? Os escudos da terra. Os homens não têm onde se esconder de qualquer ato que esteja atacando fora de Deus. Ele pode, às vezes, vamos dizer assim, prolongar o ato dele ser alcançado pelos males do mundo, mas a qualquer momento ele será. Agora, quando nós colocamos-nos sobre o Deus que é os escudos da terra, com certeza, Ele é a nossa fortaleza, bem interessante.
o escudo intocável. Então, irmãos, você e eu estamos sob esse escudo. Somos obreiros. É como se fossem guerreiros com o escudo de Deus à nossa frente. Por que temer? Por que nos render diante dos reis da saúde, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e segundo contestação de muitos jornalistas conceituados, tem pactos com governos influenciadores, tem pactos com laboratórios milionários, que faz com que ela então possa divulgar coisas que vai angustiar nossos corações. Agora já mudou os nomes, né? Agora é cepa, outra cepa, e assim por diante. Irmão, só para nós orarmos e pensarmos. Tem-se notícia de alguma coisa na China que a pandemia continua tendo cepa A, cepa B, cepa C? Bem, claro, a China é um regime fechado. Eles só divulgam aquilo que se interessa. Mas eles cresceram quase 3% no PIB. É isso mesmo? Pois é. O resto do mundo, os que perderam 4% como nós, temos que dar graças a Deus. 4%. Será por quê? Então são coisas que nós não vamos envolver nisso para distrair a nossa atenção. Mas temos que ter essas bases para sermos esclarecidos e nos fortalecer mais com Deus, que pode realmente resolver todas as coisas da terra, independentemente dos poderosos desse mundo. Por isso o salmista, de forma tão maravilhosa, nos inspira o coração. Deus é o Rei de toda a terra. Verso 7. Deus é o Rei de toda a terra. Será enquanto existir terra. E será Deus, mesmo não existindo terra. Porque Ele estará no seu reino com todos os seus soldados desse Deus. Você é soldado desse Deus, pastor Silvio. E você é o general à frente desse povo. E aqui vocês estão como soldados desse Rei Todo-Poderoso. Então não se calem, não se encavernem, não se amedrontem, porque a Bíblia diz que virá sobre vós como um fogo ardente para vos provar. Mas vocês devem receber isso sem surpresa. Porque o fogo ardente de Deus que vem sobre nós, ele tem um destino muito nobre, muito grandioso, que é nos provar. Os irmãos conhecem que todo metal nobre, para chegar à nobreza do seu conteúdo, ele precisa passar por um processo de fogo, onde é queimada sobre todas as suas fuligens, as suas sucatas, para ficar só a nobreza do metal. Isso é com aço, é com a prata, é com o ouro, e assim por diante. Então o fogo é prova. E se nós, o povo de Deus, recebermos esse fogo ardente, destinado a nos provar, e o receber com alegria, nós vamos ser aprovados para estarmos uma eternidade segura com Deus. Uma eternidade com Deus. Então esse é um fogo ardente que nós estamos passando. Mas tem alegria nisso. Mesmo que o seu coração esteja puro. Eu estou feliz porque estamos vivos. Os irmãos sabem, eu e minha esposa já estamos na faixa de 70 anos, nós passamos pela Covid-19.
tivemos alegria, não, tivemos a segura direção de Deus. Primeiro médico que nós procuramos, posso testemunhar, é um testemunho, tá? E eu falo por experiência própria, não é nenhum intuito de receita, nada disso. Passamos mal, os dois juntos, fomos o primeiro médico. Os sintomas são, mas eu não vou fazer o exame agora porque só vai detectar 5 dias depois. Então toma aqui a dipirona, eu já estava com febre, vá para casa, tome a dipirona, se subiu de 37, toma a dipirona, volta daqui a 5 dias, fazemos o exame, se tiver, nós fazemos o medicamento. E nós fomos. Oramos, clamamos a Deus, não é assim não. Procuramos outro médico. E o médico imediatamente nos receitou o protocolo que os irmãos conhecem, o antibiótico, hidroxicloroquina, ivermectina e o zinco. Tomamos meio-dia, primeira dose. E quando foi no outro dia, eu já não tinha mais dores nas costas, nunca mais tive febre. E a Nilda daí também, um dia, já começou a fazer a nossa própria alimentação. Não estou aqui receitando, mas estou dando um testemunho pessoal. E eu pergunto aos irmãos, por que é que os médicos, o pessoal da saúde, não admite essas coisas? Porque não é ciência. Não é provado cientificamente. E a pergunta vem, a vacina tem prova científica? Não tem. Ela tem uma prova de aplicação emergencial. Ela não foi usada em todas as faixas etárias para comprovar que ela não tem contraindicação. Então ela não tem também comprovação científica. Irmãos, o povo de Deus não pode esperar a vacina para se mover. A igreja não pode, não. Por favor, não estou criticando, pastor Silvio, ninguém, não estou criticando, mas eu estou falando, a nossa missão é urgente, irmãos. É inadiável. Nós não temos que perder tempo. Nós somos servos do grande rei de toda a terra. E para completar o testemunho, o Silvio sabe disso, que ele viveu, Fernanda, gente, assim, à distância. Mas, irmãos, graças a Deus, eu não passei um domingo sem pregar a palavra. A igreja estava, todos nós estávamos recolhidos. Mas Deus me deu a graça de todos os domingos transmitir o culto da nossa igreja via internet. Claro que tinha alguma dificuldade na voz, os irmãos que conhecem devem ter percebido. Mas amamos. Não vai. Então, é um testemunho pessoal. Uma palavra de ânimo, uma oração para os irmãos. Não fujam disso aí. Esse texto que eu acabei de referenciar aos irmãos está em 1 Pedro, capítulo 4, artigo 12. E lá ele conclui dizendo: sofram por Cristo com alegria. Tristeza não é essas palavras. Tristeza é você sofrer. Vou ler esse texto, irmãos. Os irmãos não importam comigo, tá? Eu acho que tem. Quando eu venho aqui, o pessoal fala, pastor Silvio, hoje eu vou sair mais tarde, né? Mas me perdoa, irmãos. 1 Pedro 4. Primeira de Pedro, capítulo 4. Os irmãos novos, é só ir a Apocalipse e voltar algumas páginas atrás, você vai chegar logo às cartas de Pedro. Muito bem, todos chegamos, né? 1 Pedro, capítulo 4. Olha a partir do verso 12, por favor.
né? Ok. Amados, verso 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E conclui o verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, o nome de Cristo. Então esse é o fogo ardente que Deus nos traz. E que Deus abençoe a vocês, juntamente com o pastor Silvio, Fernanda, Letícia, para ser esses obreiros incansáveis, obreiros que não fujam sobre as ameaças dos reis da terra, dos reis do laboratório, dos reis da OMS, dos reis das ideologias políticas, coisa terrível que faz mal à humanidade, as ideologias extremadas, isso só faz mal. Continue lançando o que vocês têm. Faça como Pedro diz: o que eu tenho, isso vos dou. E você tem Cristo no seu coração. Você tem o amor de Deus em você. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. E você tem a liberdade que Deus te providencia para compartilhar a palavra com aqueles que não conhecem a graça. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja honrado e glorificado na vida do teu povo por toda a terra, e especificamente este povo que o Senhor está levantando nessa cidade, liderado por pastor Silvio e Fernanda, e que eles estejam, Deus, unidos nesse propósito, nesse fundamento de ser servos do grande Rei de toda a terra, que pode resolver todas as coisas, e se dediquem exclusivamente à sua obra, obedeçam à ordem do seu Rei, e se firmem nos fundamentos da sua fé, em nome de Jesus. Amém. Pastor Silvio. Amém, né, meus irmãos? Glórias ao nosso Deus, que nós possamos praticar essas verdades, vida do Senhor para o nosso coração. Com certeza fará uma diferença muito grande nas nossas vidas. Estamos encerrando então o nosso culto, irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar na casa do Senhor. Nós somos muito gratos porque Deus tem sido longânimo para conosco, maravilhoso. Agradecer a presença do irmão, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Volte sempre, será sempre muito bem-vindo aqui na casa do Senhor. E vamos cantar algumas lembranças aqui rapidinho, meus irmãos. Amanhã tem um culto lá vai ser amanhã, né? Amanhã às 18h30. Então amanhã às 18h30, irmãos, teremos o nosso culto lá na congregação rural. Os irmãos que quiserem ir, depois entrem em contato conosco, que a gente tem a questão da carona. Então amanhã, se Deus quiser, estaremos lá prestando mais um grande culto ao Senhor. É mesmo ali, tá? Pertinho. É ali, né? É logo ali de Mineiro, né? Pertinho de Olaria, tá? Certinho mesmo, irmãos. É rapidinho, 20 minutinhos aqui lá. A estrada não der. A estrada tá boa, né?
Então, se Deus quiser, irmãos, os irmãos que quiserem ir, entrem em contato conosco. Segundo aviso, irmão, quarta-feira, temos aí o estudo da palavra do Senhor, culto de oração e estudo da palavra. Os irmãos que estão aí acompanhando conosco, nós encerraremos quarta-feira agora o estudo da carta da igreja da Ásia Menor. Então, a última igreja, onde nós estaremos finalizando esse estudo, que tem sido maravilhoso para nós, né, irmãos? E temos exortado como igreja a seguir aquelas orientações que Jesus deu àquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E a terceira e última, meus irmãos, domingo que vem, os irmãos lembram bem, no dia 3 agora de fevereiro, nós completamos 3 anos de existência a nossa congregação. E no próximo domingo, encerrando aí o mês de fevereiro, nós faremos um culto aqui à noite, em louvor e adoração ao nome do nosso Deus, pelos 3 anos da nossa congregação. Então, estamos todos convidados para estarmos aqui, para prestarmos esse culto de agradecimento ao Senhor por esses 3 anos, e nós cremos que virá muitos e muitos e muitos anos, né, irmãos? Nós partiremos para a glória e a igreja ficará com os nossos pequenos aí até a volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nasce este dia que meu Pai me deu, sombras serpentinas, cobre já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez agradecemos por este momento que passamos na casa do Senhor, pelos hinos, pelas orações, pela tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor nos leve a todos nós que estamos aqui para os nossos lares, guardados, abençoados e protegidos pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma boa noite de sono, Deus. Também os nossos irmãos e amigos que estão conosco através da internet, nós pedimos a mesma coisa, Pai. E aqueles, Deus, que estão em dificuldade em dormir por alguma coisa, que lá esteja o Senhor, Pai, abençoando essas vidas, para que eles também possam ter uma noite abençoada pelo Senhor, Pai. Louvado e glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos em paz, irmãos, uma oração silenciosa. Nós estamos finalizando o nosso culto deste dia.